Max sobe as escadas e encontra com Elisa e Arthur se beijando e chama eles para irem embora. Arthur revela que eles vão ficar por ali. Max então desce as escadas e Pietro vai dizendo tadinha da Carol para Lu. Ela pergunta se Arthur e Elisa se assumiram. Pietro diz que parece que sim, que Carol já tinha cantado a bola. Lu diz que Carol sofreu muito por causa de Arthur. Pietro diz que tem certeza que Carol deve estar sofrendo muito. No Flor do Lácio, Carol vai se entupindo de empadinha e diz que está ansiosa e dividida. Ela fica se perguntando se conta para Elisa sobre a aposta ou se deixa isso pra lá. Dorinha fala para a irmã contar logo e dá o telefone para ela ligar. Carol diz que não vai se sentir bem fazendo isso e que isso pode causar uma confusão na Excalibur e que todas as vezes que ela armou para Arthur e Elisa, a bomba estourou na própria mão e que agora ela tem essa carta na manga. Adele chega para malhar junto com Cassandra e diz que ela está com uma cara péssima e pergunta o que houve. A menina revela que terminou com Fabinho. Adele diz que está aliviada em saber que Sandra não vai conseguir dar o golpe do baú e que ela precisa ser ética. Cassandra ia falar o motivo, mas vê Débora e vai falar com ela. E pergunta se a irmã disse para Fabinho que ela está gostando dele. Débora diz que não e que a irmã estragou tudo e sai. Cassandra vai gritando para Débora que está arrependida. Adele diz que entendeu que Sandra ficou mais uma vez com um cara que Débora gostava. Arthur e Elisa deitados na cama da mansão e Arthur vai recitando um poema para Elisa. A Ruiva então, na lata, pergunta se ele ama ela. Arthur responde que ama muito. Elisa pergunta se ela ainda fosse a menina do interior, ele iria gostar dela. Arthur diz que pensou que ele iria transformar ela, mas na verdade foi ao contrário, e que juntos descobriram a mulher perfeita que Elisa é, e se beijam. Carolina vai se despedindo da irmã e Dorinha diz que Carol tem que reagir. Carolina agradece e entra no táxi. De repente, Hugo aparece gritando o nome de Carol e entrega umas empadinhas para a viagem. Carolina agradece e vai embora. Dorinha diz que Hugo é o último cavalheiro carioca. Hugo diz que faria qualquer coisa que Carol precisasse, e por isso ele joga toda semana na loteria. Cassandra vai explicando toda a história dela com Débora e Fabinho, e ela diz que no começo estava realmente atrás de Fabinho por causa do dinheiro, mas que depois não, e vai se lembrando de quando dormiu junto com Fabinho e que percebeu que estava apaixonada por ele. A Adele pergunta se Sandra tem certeza que está afim de Fabinho. Cassandra diz que acha que está apaixonada, mas que já terminou com ele e que não quer ver Débora sofrendo. Adele fala para a amiga não se meter e diz que o tempo resolve. Cassandra diz para que esperar se ela pode ajudar. Arthur e Elisa vão se pegando e Elisa revela que está insegura e que não é tão experiente. Arthur diz que é a primeira vez dele com ela e confessa para Elisa que também está nervoso. Elisa diz que duvida e ele diz que a parte boa é que eles vão descobrir juntos o que vai acontecer e voltam a se pegar. Depois do ocorrido, Arthur, sem camiseta, diz que está mais apaixonado por Elisa. A Ruiva diz que sabe que Arthur já viveu muito com muitas mulheres e pede para ele não machucar ela. Arthur
promete que nunca vai fazer isso com ela. Elisa fala para ele não prometer o que não vai cumprir. Ele diz que só vai fazer ela feliz. Antes de continuar contando o que vai acontecer, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Elisa deve se casar com Arthur ou se ela deve se casar com Jonatas no final da novela. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Cida chama as crianças para jantarem. Daisy e Jojo dizem que vão esperar Elisa. Gilda, com o celular na mão, diz que todo mundo vai jantar agora, porque Elisa e Arthur não voltam mais hoje, e que acha que eles queriam ficar um tempo sozinhos para namorar. Jojo comemora e Gilda diz que parece que Cida não gostou muito da notícia. Cida diz que não tem que gostar ou não gostar, mas que Arthur não é de confiança quando se trata de mulher. Jojo diz que era antes de conhecer Elisa. Cida diz que paixão para Arthur é que nem um ioiô e que nem ele consegue controlar. Arthur vai acariciando Elisa dormindo e fala para ela sonhar alto como ela sempre fez, e revela que o único sonho dele é a ruiva e dorme junto com ela. Mas Elisa abre os olhos e diz que ele sempre foi o sonho dela. Jonatas aparece todo arrumado e Rosângela pergunta onde ele vai todo pimpão. O menino revela que vai encontrar com Leila e pergunta se a mãe consegue ficar com Wesley. Rosângela diz que cuida dele desde que nasceu. No mesmo momento, eles escutam um barulhão e os dois correm para o quarto e encontram Wesley caído no chão. Wesley, bravo, diz que só queria ir no banheiro. Jonatas pergunta por que ele não pediu ajuda. Wesley, chorando, diz que esqueceu que não consegue mais andar e diz que tá todo sujo. Rosângela e Jonatas colocam ele na cadeira. Wesley diz que tá dependendo deles para tudo e que não aguenta mais essa vida. Rosângela se senta na cama e diz para ele não falar assim porque Deus castiga. Ele diz que já castigou. Lili chega no estúdio de Rafael e diz que está muito feliz e pergunta se está tudo bem com ele. Ele diz que sim, pede desculpas e revela que acabou brigando com o Germano no ensaio e ainda foi demitido de lá. Lili diz que vai ligar para Germano, mas Rafael diz que foi Lorena quem demitiu ele e que está tudo bem e vai mostrar um projeto que estava pensando em viajar o mundo. Ele vai explicando tudo o que pensou sobre eles procurarem casais em volta do mundo. Lili diz que não pode largar tudo por uma aventura. Rafael fala para ela pensar. Germano vai dizendo para Zé Pedro que não vai assinar os papéis. Zé Pedro diz que Lili vai para a justiça e que é certeza que ela ganha. Germano diz que prefere se arriscar do que se arrepender para o resto da vida. O advogado diz que Lili não gosta de ser contrariada. Germano diz que ainda ama ela. Jonatas vai enxugando Wesley e o menino fala para o irmão jurar que não vai contar para ninguém que Jonatas deu banho nele e que isso pega mal para os dois. Rosângela aparece e pergunta se a roupa tá boa e Wesley diz que não tá nem aí. Ele vai colocando a camiseta e diz que tá atrapalhando o namoro de Jonatas. O Carrapato diz que não tem problema ele esperar um pouco e coloca o Wesley de novo na cadeira. Jonatas ainda diz que ficar se lamentando não vai adiantar nada. Floresval chega e diz que tem uma ótima notícia e revela que um morador do primeiro andar aceitou trocar de apartamento com eles. Rosângela diz que já foi lá e que é pequeno demais. Wesley diz que só tá dando trabalho para eles. Floresval convida Jonatas para morar com ele,
mas o menino diz que dá um jeito e que Wesley precisa morar no primeiro andar. Leila fica esperando Jonatas e o menino aparece e cumprimenta ela. Ele pede desculpas e diz que tá cada dia mais difícil em casa e que Rosângela tá pensando em se mudar para o apartamento de baixo, mas que para isso ele vai ter que alugar um canto para ele. Leila diz que ele pode morar com ela. Jonatas diz que morar junto é tipo casar e que a menina sabe o quanto ele gosta dela, mas que morar junto é um passo muito importante. Leila diz que pode ser loucura, mas ele tá precisando se mudar e eles estão juntos. Jonatas pergunta do Jamaica e Leila diz que conversa com ele. Jonatas diz que vai pensar no caso dela. Cassandra vai dizendo num telefonema a frase "Fabinho, eu te amo", assinado Débora. E logo depois ela diz que é para mandar o recado e desliga o telefone. Adele diz que a amiga tá fazendo besteira de novo e que Débora deixou bem claro que quer resolver os problemas sozinha. Cassandra diz que os problemas que ela causou, ela cuida e que Débora precisa de um empurrãozinho. Adele então se despede. Carolina, já na Excalibur, deixa cair uma foto e se abaixa para pegar. No mesmo momento, chegam Max e Adele comentando que Arthur e Elisa dormiram juntos. Mas Carol se levanta e diz que odeia fofoca. Max diz que não era fofoca e sim fato. Carol manda eles trabalharem. Elisa chega no apartamento e pergunta cadê todo mundo. Gilda diz que estão só elas ali e pergunta se ela e o Arthur dormiram juntos. E Elisa confirma e pergunta se ela errou em passar a noite com ele. Gilda pergunta se ela tá gostando dele. Elisa diz que sim, mas fala que fica com medo dele enjoar dela. Gilda diz que é Arthur quem tem que ter medo de perder ela e que a menina mudou, conquistou sonhos e ainda conquistou um homão bonito. Elisa diz que está muito feliz e abraça a mãe. Arthur chega na Excalibur todo animado. Carolina diz que espera que a agência não tenha que pagar hora extra da locação e nem da modelo. E revela que tem pena de Elisa, porque Arthur usa, enjoa e depois joga fora. O bonitão diz que não é verdade e que Carolina é a prova viva disso. Carol diz que duvida muito que Elisa consiga aguentar tudo que ela aguentou, mas diz que tá ali para trabalhar. Arthur diz que eles sempre vão ter as suas lembranças. Carol diz que é isso que ela quer esquecer. Germano entra no laboratório e diz que foi levar boas notícias e revela que a empresa vai dar mais dinheiro para o projeto de Fabinho e Débora, mas que ainda vão ter vários testes. Débora agradece muito o ricaço. Germano ainda diz que Débora vai ser efetivada na empresa e que Fabinho vai ser promovido, e diz que eles merecem. Germano sai e Mirtz entra e entrega uma sacola para Fabinho e logo sai. O menino abre e diz que são chocolates e descobre que é de Débora e diz que foi ela quem deu para ele. A menina fica sem entender e Fabinho diz que tem até um bilhete e diz que nesse bilhete tá escrito que Débora ama ele. Débora diz que não escreveu isso. Fabinho pergunta quem foi então. Débora fala para ele adivinhar e pergunta quem é louco o suficiente para mandar essa carta. Fabinho diz que Cassandra, mas pergunta o porquê. Carolina chega na sala de Arthur para falar dos erros da agência e ele começa a falar com a mãe no telefone e descobre que ela e seu pai ainda estão juntos. O telefone da agência toca e Carol, furiosa, atende o telefone. Ao mesmo tempo, Arthur vai falando da situação dele e de Elisa. E Carol vai anotando o recado da ligação e descobre que é um médico marcando a reversão da vasectomia de Arthur. Ela fica furiosa
e desliga o telefone xingando Arthur. O bonitão também desliga o telefone. Arthur diz que marcou a operação na época em que Carol queria ter filho. Carol, então, vai se lembrando da vez em que Arthur ligou na frente dela para marcar a reversão da vasectomia. Carol pergunta se ele não desmarcou. Arthur diz que esqueceu. Carolina pergunta se ele ia mesmo fazer a reversão por ela. Arthur diz que sim, mas que agora não tem mais sentido porque ele tá com Elisa. Carol pergunta se é com Elisa que ele quer ter filhos. Arthur nega e diz que o relacionamento com ela tá só começando. Carol diz que ele acha que está apaixonado pela ruiva. Arthur diz que está apaixonado por Elisa. Carol diz que Arthur só consegue se apaixonar por ele mesmo e pega um papel e diz que está escrevendo a sua carta de demissão. Arthur diz que ela não pode fazer isso por causa do contrato da aposta. Carol diz que no contrato não dizia quanto tempo ela tinha que trabalhar na Excalibur. Arthur rasga a carta e diz que Carol sempre colocou a vida profissional em primeiro lugar. Carol manda ele ir para o inferno e sai da agência. Max pergunta o que aconteceu e Arthur diz que foi indelicado com ela. Max pergunta se ele demitiu Carol. Arthur diz que não, mas que não sabe se ela volta. Max diz que vai rezar para que ela não volte. Elisa e Gilda vão olhando o imóvel, mas não gosta. Elisa diz que não vão conseguir o imóvel perfeito. Gilda diz que elas têm que achar primeiro o ponto comercial. Elisa diz que agora com a sua relação com Arthur, ela não quer depender dele. Gilda diz que eles mal começaram o relacionamento e já estão vivendo uma vida de casado, e que elas têm que ter a cabeça no lugar. Elisa fala para elas continuarem procurando. Débora pede desculpas para Fabinho pela situação. O menino pergunta por que Cassandra mandaria um presente com um bilhete dizendo que Débora ama ele. Débora responde que a irmã gosta de ver ela passando vergonha. Fabinho pergunta se é só isso mesmo. Débora diz que já que ele perguntou, revela que eles são só amigos e sai do laboratório. Mas Fabinho não se convence. Carol fica no portão de Dorinha e diz para a irmã abrir o portão para ela. Dorinha diz que saiu e que a irmã não avisou nada. Carol diz que está sem chão e que tentou se demitir da agência, mas Arthur não deixou. Dorinha diz que está chegando, mas a Megera diz que vai encontrar com a irmã. Cassandra vai correndo e tendo os pensamentos quentes de Fabinho, mas diz que ele tem que gostar de Débora e não dela, e diz que ela tá parecendo uma maluca falando sozinha. De repente, Fabinho aparece e chama por Cassandra e pergunta por que ela mandou o presente para ele fingindo que era Débora. Elisa e Gilda vão andando pelo bairro de Fátima e Carol encontra com elas. Elisa apresenta Carol para sua mãe e a Megera diz que agora trabalha na agência de Arthur. Elisa diz que ficou sabendo. Carol diz que ficou sabendo que Elisa dormiu com Arthur. Ela pede desculpas para Gilda e diz que as fofocas correm muito rápido no mundo da moda e que Arthur adora ostentar as amantes. Elisa diz que a relação dela com Arthur não é segredo. Gilda diz que Arthur está apaixonado pela ruiva. Carol diz que não seria nenhuma surpresa se ele estivesse mentindo. Elisa diz que confia no Arthur e sabe que ele nunca iria enganar ela, e que se não fosse por ele, ela nunca teria ganho esse concurso. Carol diz que se não fosse pela ruiva, ele nunca teria ganho a aposta. Elisa não entende, e Carol diz que ele não fez isso porque acha ela especial, e sim para ganhar uma aposta. Elisa pergunta por que acreditaria na Megera, e Carol diz que apostou com Arthur que ele transformaria qualquer garota na vencedora do concurso. Antes de ir embora,
Não se esqueça de deixar a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!